Será que ele tem autismo mesmo? Acho que não, acho que isso é falta de educação, é birra. Foi a mãe que não criou direito. Ah, mas ele não tem nada de diferente, ou ele não tem cara de autista. Acho que não é, não. Ou, ele fez aí já alguma terapia, já melhorou bastante. Acho que o médico errou no diagnóstico, não deve ser isso, não. Ou então espera mais um pouco, né? Ele vai mudar isso daí, ele tem aí esses comportamentos, tal, porque ele ainda é muito novinho, você tá mimando ele demais. Pode esperar mais um pouco que ele vai mudar. Se você é um familiar de uma pessoa com autismo leve, ou se você tem aí essa hipótese de diagnóstico, é bem provável, bastante possível que você tenha aí já ouvido alguma dessas frases ou passado por situações parecidas com isso. Já deixa aí pra gente nos comentários qual foi a sua situação e compartilha a sua experiência conosco. Eu te convido então a ficar comigo, porque em 3 episódios eu vou compartilhar com você aspectos que vão te mostrar como você pode identificar, saber que uma pessoa tem o autismo leve, até quais são aí as indicações, as melhores indicações com evidências científicas para tratamento e terapia. Se você é pai, mãe, professor, terapeuta, também tem uma grande chance de um dos seus problemas, de uma das suas dificuldades tenha sido, por exemplo, o diagnóstico ou identificar, saber se essa pessoa tem autismo ou não. Por que isso acontece? Porque no que a gente está chamando aqui, que eu vou explicar melhor mais pra frente, de autismo leve, as características podem ser menos evidentes. Não é incomum que essas crianças cheguem, às vezes crianças 7, 8, 10 e muitos adultos, adolescentes sem o diagnóstico. No Brasil, em especial, os profissionais ainda têm pouca formação para isso. Então, existe, por exemplo, a possibilidade de você ser um professor que tem ali um aluno que é difícil, né, que algumas vezes ele é opositor, né, você fala as coisas para ele, parece que ele não obedece, você fica brava e ele não entende que você tá bravo com ele não entende os pedidos que você faz, você fala com ele, você chama, ele não olha, né, os pais também, você chama e às vezes ele não olha para você. Mas ele fala, ele é inteligente, ele não tem nada no rosto que mostre, por exemplo, uma síndrome genética, algum problema. Em 2013, tem aí o DSM-5, que é um manual de diagnóstico que os profissionais usam como parâmetro. Ele traz o termo transtorno do espectro do autismo e divide em 3 níveis, nível 1, nível 2, nível 3. O que nós vamos falar aqui, em uma websérie, com 3 episódios, é sobre o autismo ou TEA nível 1. Esse termo, esse nome, autismo leve, ele não é um nome oficial de diagnóstico, que você vai lá pegar lá o papel que o médico te deu, o lado do seu filho, do seu aluno, do seu paciente, e vai estar escrito ali, autismo leve. Não é isso que vai estar ali. Ali vai estar um outro nome e o número relativo a CID-10. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, depois eu vou deixar aqui na descrição o link para você que quiser saber mais. Dentro de um processo de diagnóstico, de intervenção, às vezes o termo leve tem trazido alguns problemas aí para nossa prática. Em qual sentido? Há pouco tempo eu recebi uma família em que demorou algum tempo, uma família que tinha todas aí as condições para ter o diagnóstico, acesso a todos os profissionais, mas que eles demoraram algum tempo para aceitar o diagnóstico, porque sempre e tomar as devidas providências que eles tinham condições de tomar, porque era dito para eles o autismo leve. No momento em que o médico falou, não, o autismo é severo, os próprios pais me relataram isso, foi quando eles tomaram a iniciativa de buscar uma ajuda real e terapias. Então, autismo leve não quer dizer que não existe um problema que é severo, que é importante. Então, eu vou te falar sobre 15 sinais para você identificar se uma pessoa tem autismo leve. A pessoa com autismo não tem nenhuma característica física padronizada, que a gente pode dizer, padronizada é que todo mundo tem a mesma característica. Então, a gente pode falar, olha, aquele detalhe dos olhos, do nariz, da boca, indicam autismo. Outra característica é o uso do olhar. Você já deve ter ouvido falar bastante no termo contato visual. Contato visual, nós estamos falando de olhar na direção dos olhos da outra pessoa, do rosto, etc. Então, você pode ter crianças que não olham nunca, ou adultos, adolescentes que não olham nunca, que olham pouco, ou que olham de uma forma diferente, ou que não olham de uma forma sustentada, que não mantém esse olhar. Então, olha para você rapidinho e desvia. Às vezes tem um olhar assim, lateral.
e várias particularidades. Tem algumas crianças que olham para você e parece que não estão te vendo, é como se ela atravessasse você. Isso quer dizer que nunca a criança vai olhar? Não. A gente está falando de um espectro de características e aqui a gente está falando dos graus mais leves. Então, tudo pode acontecer de uma forma mais sutil, mais difícil de perceber. Quando a gente pensa em autismo leve, algumas dessas características sempre podem ficar aí mais sutis, mais difíceis para a gente perceber. Mas uma que é muito comum e que a gente poderia dizer que a maioria esmagadora das crianças vão apresentar é às vezes um desinteresse ou uma dificuldade para interagir e brincar com as outras crianças. No contexto da sala de aula, o professor propõe uma atividade que todas as crianças vão sentar ali em círculos para cantar uma música. Aí tem coisas coloridas, instrumentos, as crianças ficam alegres, envolvidas. E aí tem uma criança que levanta e sai. Ela não fica na roda. Ela vai para lá e fica sentada de costas ou fazendo qualquer outra coisa. Você chama a atenção dela, você tenta pegar ela pela mão, você faz de tudo para trazer ela, mas ela não quer, ela prefere ficar para lá, né? Ou parece que ela prefere ficar para lá. Uma outra característica é a criança agir como se fosse surda. Muitas vezes a mãe, a professora chamam a criança pelo nome várias vezes, chamam para brincar, para fazer alguma atividade e a criança não olha. Joãozinho, 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 e ela não olha. Um aspecto importante dessa característica é que muitas vezes ela atrasa o diagnóstico ou induz ao erro. Por exemplo, eu já tive um paciente com autismo que chegou com aparelho auditivo, usando aparelho auditivo, mesmo ouvindo bem e tendo inclusive hipersensibilidade auditiva. Outra característica é uma criança que parece que não tem noção de perigo. Ela sobe em cima de tudo, não tem medo de cair, não se preocupa em cair, ou então sai correndo para atravessar a rua. Não tem medo que alguma coisa possa acontecer com ela. O que eu vou te falar agora é muito importante porque é uma característica chave que está relacionada com o brincar. Uma criança que brinca diferente. Parece que ela não sabe brincar do jeito usual, como todas as outras crianças brincam. Como assim? Por exemplo, um carrinho. Quando você empurra e faz o barulho de empurrar o carrinho. Muitas vezes a criança com autismo, ela vai apresentar características bastante particulares no brincar e a dificuldade em usar o brinquedo da forma como a gente espera que usa, que seria a forma funcional de usar o brinquedo, ela muitas vezes não acontece. Ao contrário disso, a criança pode, por exemplo, enfileirar objetos, brinquedos, agrupar por cor, por tamanho, por forma, colocar um em cima do outro. Outra característica que você vai conseguir observar desde que a criança é bem pequenininha é o apontar. Então, se a criança quer alguma coisa ou ela se interessa por alguma coisa, ela aponta. Um aspecto importante em relação ao autismo leve é que é mais fácil para uma criança do espectro do autismo apontar alguma coisa, mesmo que ela tenha um atraso nesse apontar, mas para indicar um interesse, uma necessidade. Então, às vezes a criança aponta para mostrar alguma coisa que ela quer, estende a mãozinha na direção de alguma coisa que ela quer, mas não aponta para mostrar uma coisa que ela acha interessante. Então, alguma coisa que ela vê que é bonita, que é engraçada, ela apontar, olhar para a mãe e dar um sorriso. Algo que encanta bastante as famílias é quando a criança já lá com 2 aninhos, até os 5 anos de idade, se interessa por letras e números. O meu primeiro paciente que tinha um grau de autismo leve, diagnóstico de síndrome de Asperger, as primeiras palavras que ele pronunciou aos 2 anos e 9 meses foram 1,99, 2,99, passando na frente de uma loja e lendo as placas dessa loja. Ele se interessava muito por letras e números e ele tinha um quadro de hiperlexia. Então, muitas vezes acontece, junto com o autismo leve, esses quadros, que é a leitura precoce, até antes dos 5 anos de idade, sem que alguém tenha ensinado formalmente essa criança a ler. Uma coisa para se prestar atenção em relação a isso é que muitas vezes essa criança pode ser confundida com uma criança que tem altas habilidades de superdotação, por ler precocemente. E aí uma coisa interessante para você prestar atenção é se ela entende aquilo que ela está lendo. Porque a criança lê com hiperlexia, mas se você perguntar o que foi aquele livro inteiro que ela leu, ela tem dificuldade para contar para você. Outro ponto-chave que eu sugiro que você já pense aí na intervenção, se você é professor, se você é terapeuta, se você é mãe, em atividades que você pode fazer em casa, em como ajudar essa criança, é em relação à atenção compartilhada. O que é atenção compartilhada? Vamos supor que você está ali no chão com a criança e você oferece um brinquedo para ela. Ou na escola, a criança está numa mesa ali e os professores, por exemplo, dão ali uma massinha para a criança brincar e elas vão brincar ali em grupo, etc. É você olhar para aquela mesma situação,
junto. Você olha, por exemplo, para o brinquedo, olha para a pessoa que está brincando com você, que está interagindo com você, olha de volta para o brinquedo. Então, é quando você faz um triângulo entre um fato, uma situação, ou um objeto, um brinquedo, e uma outra pessoa. Então, pessoas com autismo têm uma dificuldade importante em relação a isso. Algo que confunde e atrasa também os diagnósticos e avaliações, nos casos de autismo de grau mais leve, é o fato de crianças já desde pequena falarem. Você pode ter uma criança que nem tem atraso, que ela fale até na idade esperada. Mas você vai observar que essa fala tem características específicas. Então é uma fala que parece que não tem intenção comunicativa. A criança sabe o nome do brinquedo, da boneca, daquilo que ela quer, daquilo que ela gosta. Ela sabe falar, pronunciar, mas ela não usa essa fala com função social, para te pedir alguma coisa ou para te mostrar alguma coisa. Ou se você pergunta para ela do que é que ela brincou, o que é que ela fez na escola. Mesmo essas crianças que às vezes leem muito cedo, às vezes lê um livro inteirinho, ela não consegue te contar, usar essa fala dela para contar, por exemplo, o que ela fez na escola. Pense em uma fala que traz características repetitivas. Então, a gente pode ter, por exemplo, uma criança que faz ecolalias, que é uma repetição, por exemplo, da fala de outras pessoas, da fala de desenhos, de filmes. Então, por exemplo, ela ouviu a Peppa falando alguma coisa lá no desenho. E aí ela tá lá no parquinho brincando junto com outras crianças. Ela tenta interagir às vezes, ela quer falar alguma coisa e ela vai lá e repete uma fala da Peppa, igualzinho. Às vezes até produzindo ali a mesma entonação de voz. Até crianças que, ao invés de repetir palavras ou frases literalmente, elas têm o que a gente pode chamar de fala monotemática, que é falar sobre um assunto. Então a criança ama ônibus, ela só fala de ônibus, das peças do ônibus, qual ônibus que vai de tal lugar até tal lugar, as cores do ônibus, só brinca e aquele é o assunto favorito e repetitivo dela. Outra característica que a maioria esmagadora das pessoas com autismo leve vai ter é a alteração sensorial, de integração sensorial. Por exemplo, a hipersensibilidade auditiva. Então, muitas vezes, por exemplo, num ambiente como um supermercado ou um ambiente como uma escola, recreio lá da escola, o sinal tocando, as crianças correndo, gritando e a criança fica brava, fica nervosa. Já coloca as mãozinhas na cabeça, no ouvido, às vezes grita, tem ali alguns comportamentos que dão indicação de que ela está sendo mal educada, birrenta. Isso pode estar relacionado, por exemplo, com a hipersensibilidade a determinados sons. Nós temos ainda, o que é uma queixa muito comum, é a seletividade alimentar. O que seria essa seletividade alimentar? E tem criança que os pais relatam, ele não come nada. Muitas vezes o professor, ele vai bem até, a gente consegue ali ajudá-lo na aprendizagem, ajudá-lo nas rotinas escolares, mas o problema é na hora de comer. Todo mundo vai para a mesa ali, ele não consegue comer com as outras crianças, ele joga o prato, ele joga a colher, ele não quer aquilo. Só se você deixar ele sozinho, por exemplo, ele vai conseguir comer alguma coisa. Em casa também é muito comum, meu filho só come banana, ou meu filho só toma Coca-Cola, não toma mais nada. Essa pessoa pode ter dificuldades de comunicação e de interação relacionadas com dificuldades na teoria da mente, compreensão de metáforas, linguagem figurada, entender palavras e expressões de duplo sentido. Por exemplo, se você falar para a criança, nossa, lá fora tá chovendo canivete, a criança pode achar que vai mesmo cair canivete do céu na cabeça dela, e ficar preocupada de fato com isso. Essas são, então, algumas das características bem marcantes, bem importantes, que são evidentes, que são fáceis para você, por exemplo, que é professor, observar na sala de aula. Antes de você saber disso, pode ser que seria difícil. Agora que eu te falei, se você pensar naquele seu aluno que é difícil, que tem dificuldades para interagir com as outras crianças, que não para quieto, alguma coisa que você percebe que está diferente, olha para essas características. E se você é pai ou mãe, está com essa dúvida, pensa nesses sinais aí que eu te falei. Agora que você sabe que eles existem, você vai ver como vai ficar ainda mais fácil, mais evidente para você observar. 2021 é o ano que você finalmente vai aprender sobre autismo? Fica comigo que eu tenho um convite muito especial para você. Então é o seguinte, presta atenção, de 4 a 12 de outubro vai acontecer o Encontro Online Saber Autismo. E o que você precisa fazer para se inscrever e adquirir esse conhecimento? Você só precisa querer
aprender sobre autismo e como lidar melhor nas diferentes situações. Se você quer, clica logo abaixo. É 100% online, 100% gratuito. Você pode assistir de qualquer lugar que você quiser, basta você ter uma boa conexão de internet. Então, agora é com você, só basta querer.